Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Tally Talks. E esse vídeo é para você que está grávida ou que pretende ficar grávida nos Estados Unidos. Com a minha experiência de trabalhar como intérprete na área médica, eu sempre trabalho com gestantes, eu as acompanho ao pré-natal. E eu resolvi fazer esse vídeo voltado a vocês que precisam de um cuidado pré-natal, que vão ter um parto nos Estados Unidos e não sabem muito bem o que fazer, não sabem muito bem como reagir, têm dúvidas sobre o tratamento médico, sobre a estadia no hospital, como que funciona, eu vou saber me comunicar, o que eu vou dizer. Então eu resolvi criar esse vídeo por esse motivo. Certo? Então, para começar, eu acho que estou grávida, então eu preciso fazer um teste de gravidez, certo? Então, eu vou fazer o quê? Um pregnancy test, certo? Para saber se eu estou grávida. Então, gravidez se diz pregnancy. Eu estou grávida, I am pregnant, certo? E se o médico ou te perguntar aí na clínica se você está grávida, eles vão te perguntar, are you pregnant? Ok? Então, como no Brasil temos o teste de farmácia e o teste de sangue, nos Estados Unidos também. Então, existe o pharmacy test ou urine test, o teste de farmácia ou o teste de urina, e o blood test, que é o teste de sangue. Ok? Normalmente, quando você vai ao médico, eles fazem automaticamente o exame de urina. Se por um acaso não detectar a gravidez no teste de urina, ou se por um acaso você preferir, você pode pedir também o exame de sangue, certo? Existem essas duas opções. Mas que tipo de médico eu vou procurar? Você já sabe que tipo de médico vai procurar, mas como dizer isso em inglês? Certo? Então, você precisa de um ginecologista obstetra. E isso tem uma sigla que é a junção desses dois nomes, OBGYN, né? Que se diz OBGYN, que é obstetra ginecologista. É esse tipo de profissional que você precisa procurar para fazer o seu prenatal, que é o seu pré-natal, certo? Que provavelmente o médico vai te recomendar de você iniciar tomando prenatal vitamins, que são as vitaminas pré-natais, ok? E aí, o pré-natal nos Estados Unidos funciona mais ou menos da seguinte maneira. Hoje em dia não contam-se mais por meses. Eu estou grávida de 6 meses, eu estou grávida de 9 meses. Vai tudo por semanas. Então, normalmente, uma gestação normal tem 40 semanas, certo? Podendo ir até 42, mas não é interessante passar disso de acordo com os médicos. Então, eles consideram que com 40 semanas, o dia que marcar ao calendário que uma mulher está com 40 semanas de gestação, é o dia esperado para esta criança nascer, que eles chamam de due date, certo? Então, normalmente, quando é constatada essa gestação, eles vão perguntar qual foi o primeiro dia da sua última menstruação, certo? Que seria the first day of your last menstrual period, ok? Comumente chama-se menstruação de period, somente period, mas eles vão perguntar last day of your menstrual period, ok? E aí, baseado nisso, eles calculam qual é o seu due date, quer dizer, a data prevista para esta criança nascer. Não é comum nos Estados Unidos agendar cesarianas ou cesáreas, certo? O mais comum é que se espere o momento em que a mulher inicia o trabalho de parto
para então ser encaminhada ao hospital e fazer o seu parto normal. Porém, hoje em dia, se uma mulher tem medo ou se ela já teve cesarianas antes, os médicos podem fazer sim um parto cesariana, porém eles não recomendam, eles preferem que as mulheres deixem o corpo agir da maneira natural. Existe outra diferença que nos Estados Unidos, o parto normal, a parturiente tem a opção de pedir anestesia, a anestesia peridural, que é aquela que deixa o corpo amortecido da cintura para baixo, certo? Então, muitas vezes as pacientes chegam nos Estados Unidos do Brasil automaticamente pedindo a cesariana por medo de sofrer com o parto sem anestesia, mas nos Estados Unidos isso não acontece. Todas as mulheres que quiserem ter a anestesia peridural vão conseguir ter em qualquer hospital dos Estados Unidos, certo? Como seria o nome parto normal? É, na verdade, o parto onde a criança sai pela maneira natural, né? Pela vagina da mulher. Então, nos Estados Unidos chama-se vaginal delivery. O parto chama-se delivery. E se for parto normal, é vaginal delivery. E se for parto cesárea, C-section. Cesarean section, certo? Parto cesárea. E a anestesia, quando chegar ao hospital e a mulher quiser a anestesia peridural, chama-se epidural. Esse nome todo mundo gosta de lembrar porque é bem procurado. Então, peridural, epidural, certo? Ok, aí existe aquele processo. Fui ao ginecologista, fiz o teste. Como funciona mais ou menos o pré-natal? Normalmente, até o segundo semestre da gestação, até o segundo trimestre, que normalmente eles dividem em 3 trimestres, né? Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre da gestação. Até o segundo trimestre, normalmente a gestante tem consultas pré-natais cada 4 semanas, certo? E eu creio que a partir da 28ª ou 30ª semana, as visitas passam a ser cada 15 dias e no último mês, né, a partir da semana 36 da gestação, a gestante passa então a visitar o ginecologista para o seu pré-natal semanalmente, ok? E uma outra diferença quanto às visitas ao obstetra, comparando os Estados Unidos com o Brasil, é que o normal para uma gestação totalmente normal é que uma gestante tenha 3 ultrassons durante o pré-natal. A primeira seria no início da gravidez, por volta da 8ª até a 12ª semana, certo? Para constatar mesmo a gravidez, o saco gestacional, o batimento cardíaco e também para saber se é uma gravidez de um feto ou de um embrião ou 2 ou mais embriões. Então, nessa primeira ultra, eles fazem isso. E essa seria uma transvaginal ultrasound, quer dizer, a ultrassom transvaginal, certo? Então, mais ou menos nessa época, daí eles vão saber se essa gestante está tendo a single child, que seria uma criança apenas, ou se seriam multiples, que mais de múltiplos, certo? Que podem ser twins, que é gêmeos, podem ser triplets, que são trigêmeos, e assim por diante, certo? Daí em diante, a segunda ultrassonografia, que já seria uma ultrassonografia abdominal,
é feita por volta da 20ª semana, que é normalmente a mais esperada, né? A ultrassonografia mais esperada, que é onde normalmente pode-se ver o sexo do bebê, ok? Mas ela não é feita só para isso, ela é feita justamente para fazer as medidas dos ossos, a medida da cabeça, a medida do coração, para ver se não detecta, não se detecta nenhum tipo de abnormalidade na criança, para ver se está tudo correto com a criança. Então essa é feita por volta da 20ª semana. E por fim, na 32ª semana é feita a terceira e última ultrassonografia também abdominal, que é para saber mais uma vez o crescimento da criança. Normalmente eles não conseguem mais medir o tamanho da criança, mas eles conseguem medir novamente os órgãos, conseguem medir, conseguem ter o peso aproximado dessa criança para ter certeza aí, nesse momento, que a gestação anda bem e vai provavelmente continuar bem até o final dela, certo? Então, normalmente são 3 ultras, não é uma ultra a cada visita. Claro que se o doutor ou a doutora acharem necessário e for preciso medicamente, vão haver sim mais ultrassons, mas somente se necessário. Se tudo estiver bem com a mãe, tudo estiver bem com a criança, 3 ultrassons são previstas, certo? Testes que são feitos durante a gravidez vão ter blood tests, que são testes de sangue. No início, talvez no final também da gestação, fazem testes para doenças venéreas, fazem testes para doenças congênitas. Inclusive tem o teste entre mais ou menos por volta de onde é feita aquela primeira ultrassom, entre 8 e 12 semanas mais ou menos, é feito também um teste para descobrir se a criança possivelmente pode ter a síndrome de Down e outras síndromes, e também é possível que nesse tipo de teste possa saber o sexo da criança. Não são todos os obstetras que pedem, não são todas as mães, mas tem algumas, em alguns casos, que eles pedem sim, certo? Então esse é um dos exames. Tem um exame por volta também de 28 semanas, que é o exame de glicose, que é o exame de tolerância à glicose, que eles pedem normalmente para a mãe tomar um líquido doce e furam o seu dedo para ver o seu nível de glicose, para ver se a mãe não desenvolveu o diabetes gestacional nessa fase. Normalmente, se a mãe não passar nesse teste e o resultado for uma alteração pequena, eles pedem então que a mãe faça um segundo teste, que nesse primeiro a mãe bebe o líquido, espera 1 hora e eles furam o seu dedo para checar a glicose. Se ela não passa nesse, mas é uma alteração pequena, eles pedem para repetir o teste e fazer então, tomar o líquido, esperar 1 hora, furar o dedo, esperar 1 hora, furar de novo, esperar 1 hora e furar de novo. Então são 3 vezes e a pessoa tem que ficar em jejum durante esse período, certo? Então isso é o glucose test, teste de glicose, para tentar detectar gestational diabetes, diabetes gestacional, ok? Ao final da gestação, por volta da 38ª semana, o médico então, se a mãe já optou por fazer parto normal, ele vai então pedir para fazer o toque. Então ele vai pedir o quê? Para check your cervix. Ele vai pedir para checar o colo do seu útero. Então se o médico disser que ele quer check your cervix, ele quer fazer o toque em você, certo? Aí ele vai começar a ver se essa mãe já está dilatando, se ela já está o quê? Dilating, certo? Então, dilatação, dilation, dilatando, dilating. E daí, por mais que nos Estados Unidos não use-se falar centímetros para nada no dia a dia,
quando em se tratando de dilatação para parto, eles usam sim centímetros. Então, eles querem saber até quando que a mulher vai estar dilatando para chegar aos 10 centímetros previstos para o parto normal. Então, eles vão ver se você está 1 centimeter dilated, 2 centimeters dilated, 1.5 centimeters dilated, 1 centímetro de dilatação, 2 centímetros de dilatação, 1,5 centímetro de dilatação e assim por diante, certo? Eles podem também usar a expressão your cervix is softened. Quer dizer, o seu colo do útero está amolecendo, porque também é outra maneira de dilatar esse trabalho de parto, né? Então, estou dando dicas aqui para você que de repente não tem um intérprete ou que você, na ocasião que você foi ao médico ou que você vai ao médico, de repente não tem ninguém para ir com você, você não fala o inglês. Então, termos assim que às vezes mesmo a gente falando inglês são termos que a gente não conhece, né? Não tem familiaridade com aqueles termos, então eu tô tentando dar uma força nesse momento, certo? E então aqui eles esperam normalmente que a pessoa esteja sentindo contractions, né? Que são as contrações. Eles vão perguntar se a mãe já está sentindo, e muitas vezes você fala, não, mas eu até estou sentindo, mas são aquelas contrações de treinamento, que sente-se a pressão, mas não sente-se a dor. Então, essas são as Braxton Hicks, certo? Braxton Hicks Contractions, são as contrações de treinamento, se o médico perguntar se você já está sentindo. Se forem as contrações com dor, ele vai perguntar how often are you feeling them? Quer dizer, com que frequência você está sentindo essas contrações? Aí você diz, cada 15 minutos, cada 10 minutos, cada 5 minutos, every 15 minutes, every 10 minutes, every 5 minutes. E daí o médico vai te instruir em quando será a melhor hora, o melhor momento de você se encaminhar então ao hospital, correto? Agora também existe outra forma, que seria se a sua bolsa romper, né? Se a sua bolsa de líquido amniótico romper, você então entrou em trabalho de parto. Então, if your water breaks, certo? Se a sua bolsa romper, if your water breaks, então você pode telefonar para o seu médico e dizer, Doctor, my water broke, ok? Minha bolsa rompeu, para eles entenderem que você está em trabalho de parto, que eles vão então provavelmente te encaminhar ao hospital nesse momento. Então são diferentes maneiras, podem ter até outras maneiras, pode haver algum tipo de sangramento, sangramento seria bleeding, se você teve algum sangramento, eles provavelmente vão perguntar para você se esse sangramento seria somente spotting. Spotting seria se houveram apenas umas gotinhas de sangue ou se você realmente encheu um absorvente todo. Did you fill a pad? Se você já encheu um absorvente, ou se você está enchendo absorventes, com que frequência que você está enchendo absorvente? How often are you filling up a pad? Quer dizer, com que frequência você está enchendo esses absorventes. Então são perguntas que normalmente os obstetras ou as enfermeiras que trabalham com eles vão fazer para eles poderem ter uma noção de quão ativo está esse trabalho de parto, ou se realmente é um trabalho de parto, se não é um trabalho de parto, um alarme falso, né? Então existem muitas maneiras que eles vão fazer para detectar, e eu tô pensando aqui em coisas que eles podem pedir a você, para você já ter essa noção, poder falar isso ao médico, certo? E daí quando você for então, quando você disser, eu estou em trabalho de parto, como que se diz isto? Ou eu acho que eu estou em trabalho de parto. Você pode dizer, eu estou em trabalho de parto. I am in labor. Ou eu acho que eu estou em trabalho de parto. I think I am in labor. In labor. Em trabalho de parto. Certo?
Trabalho de parto, labor. Eu estou no meu parto agora. Agora eu vou dar à luz, delivery, certo? Então tem essas duas diferenças, ok? Então é mais ou menos isso. Eu espero que eu tenha podido ajudar com essas dicas. E como eu sempre digo, eu estou sempre aberta a sugestões, os vídeos que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal. O que você precisa de dica, que quem sabe eu possa te ajudar, mas eu não sou advogada, não sou médica, eu sou só uma pessoa que, por conviver há tantos anos nos Estados Unidos, na comunidade americana e trabalhar como intérprete da área médica e tradutora, eu acabei adquirindo experiência em várias áreas diferentes e eu tenho aqui uma opção de oferecer esse aprendizado que eu obtive com você, ok? Muito obrigada pela sua participação aqui no canal e, por favor, para mais vídeos interessantes como esse que vão te ajudar, não se esqueça, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações para você sempre saber quando tem vídeo novo. E eu estou por aqui, vai lá e dá um like também no vídeo, né? Se você gostou, espero que tenha te ajudado. E até a próxima. Muito obrigada!